Neste capítulo da nossa série Evocações, apresentamos um casal que vive a graça de se doar a duas missões distintas, que se completam e fazem toda a diferença em nossa igreja. Vera e Humberto são casados há 6 anos e vivem vida consagrada a Cristo na comunidade católica Shalom. Em Teresina, eles estão há 3 anos, mas a consagração veio há 17. O chamado a ser totalmente de Deus sempre foi muito forte na vida deles, que se conheceram como missionários no estado do Ceará, terra de Humberto. Meus pais moram próximo à missão da comunidade em Fortaleza, da comunidade Shalom, né? E desde muito cedo eu sempre tive o desejo de... Eu digo que isso também já estava dentro de mim, esse desejo de conhecer pessoas, né? Eu disse que não, quando eu crescer eu quero... Só para entender, eu quero ter um carro para sair nas minhas férias de cidade em cidade conhecendo pessoas. Eu digo que esse desejo, desde pequeno, existia dentro de mim. Só que eu não sabia dar nomes, né? Foi quando eu comecei a perceber na comunidade lá em Fortaleza que eu vi os jovens passando, os jovens já consagrados da comunidade Shalom, passando sempre para ir trabalhar. 2 horas da tarde eu ia vendo aquilo e isso foi mexendo dentro de mim, né? Só que eu não sabia dar nome, o que era, mas existia esse desejo. Quando eu via eles passando para trabalhar, para se ofertar, para evangelizar, me evangelizar, aquilo mexia comigo. E aos poucos foi brotando esse desejo dentro do meu coração também de ofertar a vida. Vera é baiana. Também consagrada há 17 anos, ela iniciou sua trajetória de fé apostando na vida celibatária. Mas Deus foi mostrando aos poucos que o caminho dela poderia sim passar pela união matrimonial. Ela confiou e logo em sua história surgiu o parceiro de vida. E juntos trilham a missão também de evangelizar, através do exemplo de família que são. Lá na minha cidade, na Bahia, nós falávamos muito sobre a irmã Dulce, que era aquela mulher, né, aquela religiosa que dava a vida pelas pessoas que sofriam. E exatamente na morte de irmã Dulce foi quando começou a despertar em mim esse desejo por dar minha vida, por querer de verdade servir a Deus. Foi quando a comunidade chegou lá em Senhor do Bonfim e a minha mãe, que participava do grupo aberto, me convidou e eu fui lá conhecer muito, sem querer ainda, porque eu não entendia esse dar a vida e não sendo religiosa, mas continuando a minha vida, continuando fazendo o que eu fazia, né, que era trabalhar, estudar e viver lá com a minha família. As vocações do casal são tão bem definidas e assumidas que, por vezes, fica difícil separá-las e expressar cada uma delas. Mas uma coisa é certeza. Nessa trajetória, o casamento e missão andam sempre de mãos dadas, e a presença de um na caminhada do outro é imprescindível para que possam ser espelho da misericórdia e obra de Deus em toda a comunidade. Tudo é graça divina, e eles sabem muito bem disso. Eles são testemunhos de que o amor apenas floresceu porque o relacionamento foi construído em bases sólidas, em uma caminhada muito íntima com Deus. Foi vivenciando uma bela amizade que eles perceberam que poderiam dar um passo mais ousado, em um terreno conhecido e desejado pelo Pai para eles. Meus pais são casados, tudo. Eu tinha essa visão do matrimônio também, só que ao mesmo tempo eu caminhei num processo de, será se é essa a vontade de Deus, será se não é o sacerdócio? Porque dentro da comunidade nós temos o matrimônio, os celibatários e os sacerdotes, né? E eu digo, será se... E comecei descobrindo, rezando, e fui percebendo que Deus me chamava ao matrimônio. E tinha uma amizade, né? Isso, uma amizade com Vera, mas que Deus já tinha um plano para as nossas vidas, né? E daí, numa descoberta, assim como ela foi colocando, num caminho vocacional, eu fui descobrindo que Deus me chamava ao matrimônio, e assim como ela também, eu fui pedindo, Senhor, dai-me aquela que é da tua vontade. Eu pensava em ser uma celibatária, mas vivendo a formação e percebendo e descobrindo também a beleza do matrimônio, então, a partir daí foi que foi surgindo esse desejo, né? Onde eu fui percebendo, não, o meu chamado não é ser uma celibatária,
mas sim, o meu chamado é o matrimônio, é casar. E comecei a rezar com Nossa Senhora, pedindo a ela que ela tanto me ensinasse, né, a ser uma esposa, como providenciasse esse esposo. Tanto amor tem influenciado de forma decisiva a vida de jovens que convivem com o casal. Maria veio de Brasília, Distrito Federal, servir em Teresina. Aos 19 anos de idade, ela garante que observar Vera e Humberto é também crescer na graça. Eles são, de fato, esse exemplo de uma família consagrada a Deus mesmo, uma família nos quais você pode ver a pessoa de Jesus Cristo, né? Desde quando eu cheguei aqui, eles sempre me acolheram muito bem dentro da casa, sempre foram, de fato, para mim, esse pai e essa mãe que eles são chamados a ser, né, na nossa vivência. E neles eu vejo muito Deus por conta de momentos chaves, assim, que a gente vai vivendo na nossa vida consagrada mesmo, né? Que momentos assim de orações comunitárias, momentos de partilha, onde eles vão falando assim, expondo a vida deles, e ali eu vou vendo Deus. O mesmo aconteceu com Mateus. Vindo de Curitiba, no Paraná, e convivendo com o casal há apenas 4 meses, ele conta que consegue beber na fonte da perseverança que Vera e Humberto transmitem. Eles acabam sendo uma certa referência também para nós, para mim pelo menos mais jovens assim, né? Olhar esse pessoal que é consagrado há muito tempo, tipo, a idade que ele tem de consagração é quase minha idade de vida, assim, né? Então acaba sendo exemplo dos dois, para mim, de perseverança, né? De alguém que escolheu o caminho de Deus e foi reto nisso, assim, né? E foi para apresentar Cristo aos povos com suas vidas que eles assumiram o ser casal e também o ser missionário. A vida deles não seria possível sem o servir no cotidiano. A experiência com Cristo, ela é essa base principal, mas eu digo que na base principal foi construída e é construída a cada dia o meu matrimônio. Nessa experiência com Deus, que é a base, e a Vera como o matrimônio chamado de Deus, a vontade de Deus, que passa com a Vera junto comigo, ela vai sendo construída. E essa importância, a importância também de perceber que é ali, que é no matrimônio, que Deus me chama também a ofertar a minha vida, como eu tinha aquele desejo de criança, de conhecer outras pessoas, hoje me dá também essa graça de ser missionário em outros lugares, junto com a minha esposa, e também ter a oportunidade de evangelizar, de fazer amigos, né, de falar de Deus. E o servir apenas se desenvolveu em plenitude porque eles abraçaram o ser família, parte necessária do vivenciar Deus e sua graça sem limite algum. Eu acredito que é unir esses dois amores, né? Esse amor de Deus e o amor pelo homem, né? Que me completa. Deus, ele me preenche por inteiro, mas esse amor pelo Humberto, de verdade, é um complemento. Então, ser família dentro de uma vocação é algo assim que eu não consigo explicar simplesmente com algumas palavras, né? Porque é de verdade esse mistério de você viver ali a cruz com Cristo, né? De você servir aos homens e de você também ter essa família. Nós ainda não temos filhos biológicos, mas pretendemos ter.